aquelas coisas mundanas que as pessoas faziam em Sodoma e Gomorra, aquelas coisas malignas, sabe? Aquelas prostituição, aquelas coisas todas que eles faziam, aquelas ladruagens, aquelas mentiraiadas, sabe? Tudo que eles faziam em Sodoma e Gomorra, o espírito de Ló remoía dentro dele. E hoje, quando eu saio de casa, que eu pego um ônibus, eu também vejo tanta coisa acontecer. Eu falo, meu Deus, por que as pessoas são assim? Por que as pessoas agem dessa forma? Você vê que as pessoas já saem preocupadas mais com o mundo do que com Deus. As pessoas não são gentil. As pessoas são estranhas dentro do ônibus. Aí você desce, você caminha nas ruas, você vê as pessoas estranhas, pessoas brutas, pessoas de todo jeito. Você vê que as pessoas estão com mal intenção. Você vê que as pessoas estão diferentes, elas não estão com o Espírito de Deus. Aí é o que eu falo pra você, às vezes eu já pensei, meu Deus, eu sou um cara que eu sou problemático, porque tanto de coisa que eu sei de Deus, eu ainda convivo ainda no mundo, porque eu ainda tenho paixões ainda do mundo, certo? Eu ainda convivo ainda no mundo, porque igual Paulo mesmo já dizia, será possível que só as outras pessoas elas têm, como se diz, o direito a ter uma mulher do lado dele, e eu e Barnabé não temos, né? Então o que que acontece? Nós, irmãos, nós somos sujeitos às paixões do mundo também, mas nós temos que evitar elas. E não é fácil evitar essas paixões. Voltamos a ler a palavra, né? Mas, por isso, alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou o meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre eles foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Isso é 1 Timóteo. Agora olha só para você ver. Paulo falando que algumas pessoas, eles caindo em algumas concupiscências, né? Eles apostando da fé, eles caíram em tentação e naufragaram na fé, assim como Emineu e Alexandre, os quais Paulo diz que entregou a Satanás. Irmão, se eu falar uma palavra dessa aqui, você escandaliza. Fala, eu entrego esse povo a Satanás, você escandaliza. Sabe por quê? Porque você prefere um pastor que fica contando piada. Porque aí é bonito, aí você vai rir, confortou o seu coração. Você prefere um pastor que fica mentindo para você que você vai ser linda e maravilhosa, assim como Satanás mentiu para Adão e Eva. Você prefere isso. E isso te conforta. Mas eu, irmão, no caso, talvez eu não chegue a falar que eu entrego alguém a Satanás, mas eu não vou alisar, não. Eu vou até o final e pregar a palavra verdadeira. Queira o povo ou não, eu vou pregar a palavra verdadeira. Aí a palavra diz o seguinte, em 1 Timóteo capítulo 2. Vamos ler todinho para a gente finalizar aqui. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Deus está falando aqui para a gente fazer orações, deprecações, para a gente espiritualmente interceder pelos nossos dirigentes. Quem é os nossos dirigentes? Presidente, governadores. Nós não participamos disso. O evangélico não participa disso. Mas uma vez que eles estão lá, nós vamos orar para eles. O para quê? Para que nós tenhamos vida sossegada. Só que o que está acontecendo? Igual agora mesmo, nós temos um presidente aí que está meio complicado, né? Esse presidente aí do coronavírus aí. Ele está meio complicado, né? Presidente da cloroquina. Então o que que acontece? Ele está meio complicado, tem muitos problemas financeiros, o país não está muito bem, a carne aumentou de preço, eu mesmo que, como se diz, igual eu falei, eu ainda tenho paixões ainda mundanas, né? Porque eu adorava comer uma picanha, né? Eu tenho paixões mundanas. Hoje eu não dou conta de comprar uma picanha de R$ 69 o quilo dela. Eu não dou conta, porque ela vai dar R$ 110 mais ou menos, e eu não tenho esse dinheiro. Né? Então eu na humildade eu como outra coisa, mas eu falo igual Paulo, eu sei estar feliz e contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar bem com abundância, assim também com escassez.
né? Então há um momento de escassez e eu estou bem. E eu faço a oração por eles. Assim como eu oro por esse presidente da cloroquina também. Né? Então o que, que acontece, irmão? A palavra de Deus fala, se você orar, você vai ter uma vida melhor. O mundo vai ser melhor. Mas não é isso que tem acontecido. Você sabe por quê? Porque as pessoas, elas só falam mal. Todo mundo só fala mal. E quanto mais mal ainda. Agora eu estou aqui para ensinar para você como você deve agir. Eu gostaria tanto que você, primeiramente, irmão, lê a Bíblia. Busca na Bíblia, foi a Bíblia que me libertou. A palavra de Deus me libertou. Mas todos os dias na minha vida, quando eu estava naquela primeira igreja, aquela que a gente nasce, que a gente cresce dentro dela, todos os dias eu conversava com Deus. Deus, se alguma coisa eu tiver no engano, não me deixa no engano. Não me deixa nunca falar na minha boca achando que é uma palavra verdadeira sua e não seja. Achando que eu vou estar salvando uma pessoa e eu vou estar elevando ela para o lago de fogo. Eu vou estar levando ela para a condenação. Não deixa, Senhor. Eu pedia todos os dias a isso. Aí quando Deus foi me colocando dentro da palavra, na Bíblia, que eu lia a Bíblia até nas madrugadas, aí Deus foi me colocando. Sabe, as coisas aí eu fui abrindo meus olhos, até eu perceber que aquela igreja era uma igreja que não tinha nada a ver com Deus, assim como 99,9% das igrejas que estão aí. Irmão, hoje eu não dou conta de falar para você, você vai até a uma determinada igreja, eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu tenho um pastor que eu gosto muito dele, que eu vejo os vídeos dele, eu vejo as pregações dele, que é um pastor lá de Franca, São Paulo, que é um pastor que prega muito bem, mas eu acho que ele se excede também em relação aos outros pastores, né, em relação a tá falando muito mal e tal e tudo, né, isso aí já não vem a mim o caso de tá falando de um ou desse pastor, né, mas como se diz, se de repente ele vê e achar que é ele, esse pastor lá de Franca, né, eu mando até um abraço para ele, né, porque é um pastor que realmente ele fala a palavra de Deus, se excede um pouco mais. É um homem de Deus, né? É um Paulo às vezes, é um Pedro às vezes que também se excedia também, assim como eu também às vezes me excedo. Mas continuamos a nossa leitura. Aí no versículo 3 diz: Por isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oremos por todos que estão em iminência, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aí você pensa, só existe um Deus e só existe um mediador entre Deus e os homens. Agora eu te pergunto para você, irmão, se só existe um Deus, por que as pessoas andam procurando outro Deus? Por que as outras pessoas andam procurando outros, como se diz, outros refúgios espirituais? Só existe um Deus. E entre Deus e os homens só existe um mediador, que é Jesus Cristo, o homem. Mas o seu pastor, ele diz que ele sabe de tudo. Ele diz que ele tem revelação de Deus. Isso é tudo mentira. Que entre Deus e os homens só existe um, que é Jesus Cristo. Então você vai direto a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é que intercede por você. Mas o seu pastor diz que vai orar para você, vai transformar a sua vida, que ele vai te ensinar isso, vai te ensinar aquilo, que ele vai falar com Deus, que Deus falou com ele. Esse é o erro nosso, irmão. Pede a Deus, fala, Deus, não deixa eu ficar no engano, não. Muda o meu caminho, se eu estiver no caminho errado, muda o meu caminho, transforma a minha vida, né? Vamos continuar lendo para nós finalizarmos. Porque só existe um Deus, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho ao seu tempo. Para que o digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar levantando mãos santas, sem ira nem contenda, que que todos do mesmo modo, e as mulheres também se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas ou vestido. Olha, irmão, é muito difícil o pastor ler essas coisas para vocês na igreja, mas olha ele falando da mulher. Porque se falar da mulher, a mulher foge da igreja. Ah, não vou nessa igreja não, eles não deixam nós vestir. Mas a própria Bíblia está dizendo, olha aqui, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos.
com pudor e modéstia, não com tranças, com ouro ou com pérolas ou vestido precioso. Irmão, o que mais você vê dentro das igrejas, principalmente as igrejas de multidão, é essas mulheres desse jeito, lindas e maravilhosas, com roupas sensuais, mostrando às vezes coisas, né, que não devem, né, em todo o seu corpo, elas querem mostrar. Hoje eu vejo mulher evangélica, como eu havia dito no primeiro, já em primeiro plano, as mulheres estão colocando silicone. A vaidade do mundo. E os pastores não falam nada. Eles não querem falar nada. Você sabe por quê? Porque eles querem que você se perca. O dia que esses pastores forem transfigurados, vocês vão perceber quem são eles. Só que aí vai ser tarde. Aí você vai falar igual a Eva falou. Ai, foi a cobra que me enganou. Ai, foi esse pastor que me enganou. Adiantou alguma coisa para a Eva falar que foi a cobra que enganou ela? Não vai adiantar para você também falar que foi o pastor que te enganou, não. Vai ser punido. Só que a punição da Eva ainda coube recurso ainda, e vai caber recurso em Jesus Cristo, porque na época, como se diz, não existia Jesus Cristo como Salvador nosso. Jesus Cristo já existia, mas não como Salvador nosso, ele veio depois, né? Agora, para você hoje, Jesus Cristo é o Salvador, então, siga Jesus, irmão. Aí Jesus disse, foi para a liberdade que eu vos libertei. Mas tem uma coisa, não use da liberdade para dar ocasião à libertinagem. Essa é a palavra de Deus. Vamos terminar de ler. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos com pudor e com modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem procissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição, não permitindo, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos. Se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santidade. Esse é o 1 Timóteo, capítulo 2. Irmãos, vamos finalizar por aqui agora. Agora, veja bem, essas palavras são as palavras de Deus. Essas palavras não são as minhas palavras ditas pela minha boca. Até porque, a partir do momento em que eu começar a falar da minha boca, vocês não acreditem, porque eu estou falando na carne. Mas eu falando da palavra de Deus, eu falo em espírito. E a carne é fraca, mas o espírito vivifica. Então, a palavra de Deus que eu estou falando, ela vivifica você. Então é isso que eu quero que vocês façam. Busquem a palavra de Deus, leiam a Bíblia, pede a Deus para não caírem no engano, porque é muito difícil. Porque eu ando chateado com tantas as pregações ruins, e mais chateado ainda de ver as pessoas sofrendo. Aí mais uma vez eu digo para vocês aquilo que Jesus diz. Até quando vocês vão sofrer? Dizendo isso, Jesus disse, basicamente, que você não tem a necessidade de sofrer, mas você está sofrendo, né, irmão? Aí eu te pergunto, até quando? Seu filho dessa forma, sua filha dessa forma, essa doença, essa preocupação com o mundo, falta de dinheiro, tantos problemas acarretados, você na igreja, o pastor te dá uma confiança da qual nenhum outro pode te dar. Você sai confiante, mas nada se resolve. Nada se resolve, entra ano, sai ano, você está do mesmo jeito. Vamos mudar esse quadro, irmão. Vamos buscar a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar pregando essa palavra para vocês. E deixo vocês com a paz do Senhor, pensando que a partir desse momento a sua vida vai ser diferente. E que você possa entender um pouco mais da palavra de Deus, mas que você não deixe se aprisionar pelo homem, mais nunca na sua vida. Transforme a sua vida, entregue a sua vida para Cristo, que é o nosso Salvador. Não creia no homem, nas palavras do homem, porque enganoso é o nosso coração, assim diz a Bíblia, né, irmão? Vocês ficam com Deus e até a próxima oportunidade. Vocês me desculpem pela qualidade desses vídeos. Esses vídeos são assim mesmo, vocês vão ver minha mão desligando agora, igual eu vou desligar agora, interromper o vídeo. E esses vídeos são assim mesmo.
Mas eu peço a vocês que compreendam que eu não estou aqui para mostrar nenhum tipo de beleza, nenhum tipo de status. Assim como João Batista, né? João Batista vestia roupas com pele de camelos, comia gafanhoto e tal e tudo. Era um homem simples, mas o povo não deu caso a ele não. E Jesus Cristo também da mesma forma. Por quê? Porque as pessoas elas gostavam mais, preferiam os escribas e os fariseus que vestiam muito bem. Né? E esse não é nosso caso, não, irmão. Nosso caso é a palavra de Deus. Ficam com Deus, então, e até a próxima.